Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o XRK. Hoje é um vídeo muito maneiro, tá bom, gente? Que eu vou estar dando minhas opiniões sobre a convocação do Carlo Ancelotti da seleção brasileira. Como vocês podem ver, eu tô bem animado para a Copa do Mundo de 2026. Porque eu não sei porque ela me dá uma sensação de legal, sabe? Que tá acontecendo um momento legal. Mas vamos lá. Lembrando que aqui eu não estou aqui para criticar o Carlo Ancelotti. Eu não estou aqui para chamar o Carlo Ancelotti de bobão ou algo do tipo. Porque eu sei como é que é. Ele é técnico, ele entende. Mas eu também não tô aqui para defender ele, tá bom, gente? Porque aí eu já vou falar para vocês. Bom, antes de começar, eu quero falar para vocês que, cara, às vezes eu acho que o técnico de 2022, caramba, o Tite, né? Não lembro agora quem era. Ele convocou melhor do que o Ancelotti, só que a gente entende, né, gente? Hoje em dia é muito diferente. Hoje em dia eles pegam pelos jogadores jovens, porque faz sentido. Há 4 anos atrás, aqueles jogadores eram jovens, eles tinham um potencial bom. Agora já estão ficando velhinhos, porque se passaram 4 anos, é muita coisa. Entendeu, galera? Então, eles já vão tendo aí uma preparação, sabe? Mas alguns acabam voltando mesmo assim. Mas hoje a gente vai começar do começo ao fim, tá bom, gente? Bom, começando pelo goleiro. O Carlo Ancelotti, ele convocou 3 goleiros, né, galera? E então eu tenho 3 votos de goleiro. Primeiramente, eu botaria o Alisson, com certeza, porque se fala um goleiro que hoje em dia tem um potencial bom, é o Alisson. Alisson e aí já vem a mudança. Eu acho que aí eu já concordo com o Ancelotti. O Ederson ainda não tá meio que preparado, entendeu? Porque, como vocês podem ver ao longo da carreira dele pro Manchester City, ele não é tipo um goleiro de defesaça, que busca, que faz não sei o que, não sei o que. Não, ele é mais pra tipo, como eu posso dizer, ele é um goleiro que ele busca passes, como vocês podem ver. Ele foi para reportagem, ele é conhecido como um goleiro que tem muitas assistências, que tem um passe longo. Só que não é isso que a seleção brasileira precisa. A seleção brasileira precisa de um goleiro focado, um goleiro bom, entendeu, gente? Para poder estar defendendo para a seleção brasileira e não passar nada, porque dependendo da minha escolha aqui que eu tiver, eu acho que passar gol também não vai ser um problema, mas segundo esse negócio do Ancelotti, acho que pode acontecer que passe gols. Bom, mas mudando o Ancelotti, eu acho que eu não colocaria o Bento, sabe? Tipo, o Bento tem uma experiência, ele entende sobre gols. Só que, como eu disse, a gente precisa buscar, por mais que a defesa precisa jogadores mais experientes, mais velhos, a gente precisa mesmo assim de um goleiro bom, entendeu, gente? Porque, tipo, não adianta eu botar Alisson, Ederson e Bento. Não quer dizer que só porque eles fizeram essas defesaças que eles vão ser melhores, entendeu? Então, outra coisa que eu concordo com o Carlo Ancelotti, já foram 2 coisas concordadas, mas ainda vai ter mais críticas, não críticas, né? Só que eu acho que ele poderia ser.
Eu botaria o Alisson, óbvio. E botaria o Hugo Souza. Essa parte que eu falei que eu concordo com o Ancelotti. Hugo Souza, porque se tem um goleiro que também tá bom hoje em dia, é o Hugo Souza. E para fechar, o goleiro Everton. Sim, eu sei que pode parecer meio assim estranho, mas eu colocaria o Everton, tá bom, gente? Porque o Everton seria importante, porque ele também é um goleiro focado, um goleiro inteligente. Para terceiro banco tá ótimo, entendeu, galera? Porque, mas bom, não sei se dá muito certo eles do lado no banco, né? Porque Corinthians e Palmeiras não dá muito certo ali não, né? O Souza e Everton. Mas eles são goleiros bons, bem disputados, agarrariam bem para a seleção brasileira, tá bom, gente? Bom, mas eu acho que ainda se o Hugo Souza. Não tô defendendo o Corinthians em cima do Palmeiras, não. É porque realmente eu acho que o Hugo Souza ficaria acima do Palmeiras, entendeu? Porque ultimamente ele foi se demonstrando mais habilidade. Inclusive mostrou isso na Copa, na final do Paulistão, né, gente? Que foi ele que levou essa Paulistão pro próprio Corinthians. Mas sobre os goleiros era só isso mesmo que eu queria falar. Eu não mudei tanta coisa. A única coisa que eu mudei foi o Bento, né, gente? Eu troquei o Bento pelo Everton, do Palmeiras, que eu acho melhor, gente. Mas tá, agora a gente vai pra classe de zagueiros. Zagueiros aí eu já tenho um pouco mais de, né, ali, coisa. Mas, contando que a gente precisa de zagueiros, como é que se fala? Experientes. Lá eu colocaria o David Luiz, um zagueiro experiente. Tem força, ajuda muito a seleção brasileira, já jogou outras vezes. E, cara, ele é bem experiente. Eu acho que eu não colocaria ele como titular, mas eu colocaria ali no banco de reserva. Entendeu, gente? E agora, eu tenho mais um zagueiro reserva que inclusive o Ancelotti botou como titular, que é o próprio Beraldo. Eu não colocaria o Beraldo como titular. Provavelmente vocês já sabem porque, né? Tem um outro zagueiro que com certeza todos vocês preferiam que ele colocasse no lugar do Beraldo, né, gente? Então eu deixaria o Beraldo no banco e como titular Marquinhos, igual o Ancelotti botou. Óbvio, o Marquinhos, se tem um zagueiro também focado hoje em dia em bola, é o Marquinhos. Ele, como eu falei no outro vídeo, ele não é um zagueiraço e tal. Por exemplo, o que eu vou botar agora é o Éder Militão. O Éder Militão tinha. Não é tipo, seria melhor colocar. Não, ele tinha que estar na seleção brasileira. Ele seria crucial para a seleção brasileira. Ele tem mais experiência do que o Beraldo, joga mais do que o Beraldo. É porque o Ancelotti também ele foca em dupla de ataque, não é tipo, um por si, não deixa passar. Não, é dupla de ataque e faz sentido, porque o melhor é os dois se encaixar para poder, né, se formar. E faz sentido, porque o Beraldo e o Marquinhos jogam no mesmo time no Paris Saint-Germain. Mas eu acho que o Ender Militão se encaixaria melhor no lugar do Beraldo e ajudaria mais. E na real, o Beraldo acaba que não ia pro banco, né? Porque só pode colocar um zagueiro no banco, eu acho. E se fosse para escolher um dos dois, eu botaria com certeza o Davi Luiz. Tá bom, gente? Mas sobre os zagueiros era mais isso que eu tinha mesmo. Não tinha tanta coisa para falar sobre os zagueiros. Os zagueiros são ótimos, tá bom, gente? Muito legais. Gostei, inclusive, tá? Marquinhos e Beraldo
Marquinhos ainda é o da defesa, tirando o goleiro e tirando os volantes, porque o volante ainda dá para colocar como equilibrado, que no caso é fase de meio campo. Ali na defesa, laterais e zagueiros, o Marquinhos é o melhor dali. Dependendo, né? Marquinhos é o melhor dali. Entendeu, gente? Então a gente precisa de uma defesa boa, uma defesa que esteja bem. E galera, desculpa se eu sair do contexto, é porque eu tive que pausar o vídeo para ver um negócio ali rapidinho. Aí às vezes eu perco o contexto do negócio, mas se aconteceu isso, desculpa, tá bom, gente? Mas sobre os zagueiros é mais isso mesmo que eu tenho, tá bom, gente? E indo para a classe de laterais. Laterais, galera. Bom, já de começo já começo concordando sobre a lateral direita de ser colocado Wesley. Porque se tem um lateral bom do Brasileirão é o Wesley do Flamengo, tá bom, gente? Que joga muito, corre bem, busca bola e tal. Na lateral esquerda, eu votaria também. Eu acho que o lateral eu concordaria também com o Ancelotti, porque faz sentido, né? O Wesley corre bem, é bom. E o Alexandro a mesma coisa. Entendeu, gente? E eles também são meio que uma dupla de zagueiro, né? Por mais que eles ficam longe, mas eles correm direitinho e tal. E agora, falando sobre volante, galera. Aí já de volantes, eu já deixo aí duas pessoas, né? Que é um volante e o outro fica no banco, né? Eu não lembro se é assim. Bom, já começamos com o titular, né? O Ancelotti botou. Os dois que eu vou falar aqui é a mesma coisa do Ancelotti sobre a classe de volantes, que é o Casemiro e o Bruno Guimarães, óbvio. Entendeu, gente? O Casemiro, ele com certeza vai ser titular e Bruno Guimarães no banco. E, cara, eles são muito bons, tá? Eles jogam pra caramba. O Casemiro, por sinal, que inclusive vai ser capitão da seleção brasileira, pelo que eu vi. Mas óbvio, né, gente? Óbvio. Eu vou falar algumas coisas aqui, mas pode ser. Mas eu tô vendo isso por quê? Porque eu vejo esses jogadores jogar. Eu não tô falando tipo de qualquer jeito, só porque eu prefiro. Não. É porque eu vejo os jogadores jogar. Eu vejo vídeos de estatística dele. Eu não, tipo, pra falar esses negócios de futebol, eu não falo qualquer coisa, FC Mobile e tal. Não, eu vejo os vídeos assim, eu vejo as estatísticas deles, comparo de verdade, tá bom, gente? Não tô mentindo, não. Mas pode ser que, tipo, isso que eu tô falando, eu só tô mudando a primeira convocação dele ainda. Porque a segunda convocação, pode ser que aconteça tudo isso que eu tô falando. Entendeu, gente? Porque todo mundo tá pedindo isso. Falando essas coisas também. Tá bom, gente? E voltando pro assunto, agora é a classe de atacantes, né? Não, agora é meio campo, né? Isso aqui é tipo, os volantes. É tudo igual, né? Bom, primeiramente, eu acabo até que mudando, né? A formação, acho. É porque meio campo é tudo, né? Eles colocam como volante, meio criativo, meio ofensivo, meio defensivo, que é volante, né? Mesma coisa. Mas a gente vai estar botando aí, tá bom, gente? E eu vou dividir, tá bom, gente? Por exemplo, a classe de atacantes. Eu não vou falar atacante. Vou falar ponta esquerda, ponta direita, etc. Porque senão só atacante vai ficar muita coisa. Entendeu, gente? Não sei explicar pra vocês. Mas colocando aí no meio campo, no caso no meio, no meio,
como é que se fala? Não é meia, meia é outra coisa. É meia central. Lembrei, meio central, que é o que fica na linha do meio do campo, sabe, galera? Na real, no começo, eles ficou tudo pra trás do meio campo, mas, tipo, depois que começa o jogo, eles vão indo pra frente e ali o meio campo central fica ali. Ele usa do corre pro gol, óbvio. E eu botaria primeiramente, galera, como meio central. Acho que, por sinal, não tem muita coisa. Lembrei. No meio central, eu colocaria o Rafinha. Eu tenho 2 meios centrais que eu quero colocar aqui. Na real, eu tenho que escolher 3, né? Esqueci desse detalhe. Tem que escolher 3 meios central. E eu tenho que também escolher mais um volante, que eu lembrei. São 3 volantes que eu tenho que escolher. E vou botar também igual o Carlo Ancelotti botou o Gerson, que também acho que vai combinar com a seleção brasileira, tá bom, gente? E no meio-campo eu vou botar 2. Eu tenho que escolher 3 meio-campos, né? Escolher 3 meio. Não, na real não tem meio-campo, né? Acho que não tem. Bom, agora eu não sei se tem, não tem meio-campo. Agora que eu lembrei, no caso tem, só que é um só, que é o meio ofensivo, né? Mas tá. Tá, lembrei, tem meio-campo sim, são 2 meio-campos e um meio ofensivo, né, gente? E tá, nesses 2 meio-campos eu tenho que escolher 3. Eu boto primeiramente o Neymar. Eu sei que, tipo, pode não parecer que tá tão bom, tão preparado, mas, poxa, vamos concordar, a gente tá meio que ficando sem meio campo, então o Neymar acaba ajudando a seleção brasileira, e ele tá melhorando realmente, me surpreendeu no jogo do Flamengo, e não é só porque ele ganhou do Flamengo não, é por causa de outros jogos também, que por mais que ele tenha perdido, ele deu ali um bom jogo, só tô tirando sujeirinha que tá. Ele fez um bom jogo, tá bom, gente? E eu acho que ele seria não crucial, mas ele seria bom para colocar na seleção brasileira. E como são 3 meio-campos, eu escolho o Rafinha, Neymar e é porque eu sei bastante atacante, né? É que eu não tô muito lembrado de meio-campos aqui, mas eu botaria o Gerson, só que o Gerson já tá como volante, né? Seria bom botar o Gerson aqui na reserva. Por enquanto eu vou deixar assim, tá bom, gente? Porque ainda não sei. Mais pra frente, quando sair a segunda convocação, eu vou falar mais, entendeu, gente? Provavelmente vai sair no final desse ano, eu acho, lá não sei, de outubro pra cima vai estar saindo a segunda convocação da seleção brasileira, de Carlo Ancelotti, né? E eu acho que eu fecho assim o meio campo, mas agora eu tenho o meio ofensivo, que no caso pode ser chamado de segundo atacante, tá bom, gente? Para quem não sabe, o meio ofensivo é o que fica no meio, mas ele vai para cima, entendeu? Mas não igual o atacante, mas tipo, ele fica por lá, sabe, gente? É tanto que ele é ofensivo, né? Tipo, ele não é da classe do meio, ele é da classe do meio, mas pode ser colocado ou na classe ofensiva ou na classe equilibrada, que é o meio, entendeu, gente? Porque existem 3 classes: a defensiva, onde tem goleiro, zagueiro e lateral; a equilibrada, onde tem o meio campo ali, meio campo, meio criativo, meio ofensivo, meio defensivo, ou seja, o volante ele pode ser colocado no meio, porque ele é a mesma coisa que o meio defensivo. E a estratégia ofensiva, que é onde tem os atacantes, ponta e etc. E pode também ser colocado meio ofensivo, como eu falei. E como 2 meio ofensivos, óbvio, quem não poderia faltar é o próprio Paquetá. Tá bom, gente? Eu escolhi 2 meio ofensivos aqui que pra mim
seriam crucial. Bom, o Paquetá é crucial, outro que eu vou falar também, né? Mais ou menos, ele tá preparado e não tá. Mas o meio ofensivo que eu coloco é o Paquetá e o reserva é o Pedro, tá bom, gente? O Pedro também tá bom aí. E outra coisa, agora que eu acabei de ver, não sei porquê, o Brasil, ele, a cada Copa do Mundo, ele cria, tipo, modas, entendeu? Porque lá em 2002, isso começou em 2002, acredita, gente? Quando a gente virou pentacampeão. A moda era o que? Era careca. Lembra? O Roberto Carlos era careca, o Cafu era quase, o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho mais ou menos, né? Não era não, ele tinha bastante cabelo, mas tipo, a maioria era. O Romário também era, entendeu, gente? Tinha bastante gente. O goleiro lá também, não lembro se o goleiro era, acho que era também. Mas e o de 2022 e o de 2006, agora não sei os de 2006, 2012, né? É 2006, 2000, não, 2010, 2014, 2018, 2020, 2022, aí eu já sei que é aquele corte que é ouro, como é que é o nome? Platinado. Lembra, galera, que o Rafinha tava com platinado? Todo mundo tava. Neymar, e, Rodrigo, só o Vini Júnior que não, né? Eu não lembro agora, o Vini Júnior não tava não. Mas, voltando, tá, gente? Aí eu fecho meu meio campo assim mesmo. E agora a gente vai pra classe do quê? Ofensiva, que é a última classe, que eu acho que se bobear é a parte que eu mais vou mudar, tá bom, gente? Primeiramente, o ponta. Eu escolhi 2 pontas esquerdas, que é nada mais, nada menos que o Vinícius Júnior. Óbvio, o Vinícius Júnior tem que estar na seleção brasileira. É crucial se bobear. Se eu botava ele capitão, ele é o melhor. Vamos voltar. E o segundo ponto esquerdo que eu botaria é difícil, cara. Mas é que eu não sei muito o ponto esquerdo brasileiro, pois. Só sei o Vini. Pode. Eu posso estar meio coisa assim, mas eu botaria o Gabriel Jesus. Não, por enquanto também. Tá bom, gente? Eu sei que eu tô pulando coisa assim, mas por enquanto, ponta esquerda, eu só boto o. O. Caramba, o Vini Júnior. Agora, ponta direita. Ponta direita tem 2 coisas. Primeiramente, aí que eu já fico bravinho com o Ancelotti. Por que ele não botou o Rodrigo, gente? Porque se tem um cara que é focado de bola hoje em dia, na direita, que tem o pé bom e tal, é o Rodrigo. Ele tinha que ter botado o Rodrigo de primeira visão, tá bom, gente? E eu botaria o Rodrigo e, continuando com o Ancelotti, o Antony, tá bom, gente? Botaria o Rodrigo e botaria o Antony, que também seriam maravilhosos para a seleção brasileira, né, gente? E além disso, que eu tinha para falar tá. Agora é os centroavantes, atacantes, né? Porque ele os atacantes do nosso time primeiramente é o Richarlison. É o Richarlison. Não, já tem mudanças. Nossa, eu esqueci. Bom, lembrei. Voltando pra ponta direita, tem 3 pontas direitas. Eu lembrei agora, eu botaria o Estevão. O Estevão é bom, tá bom, gente? Ele, por mais que ele seja do Palmeiras, um time que eu não gosto, ele é bom. O Estevão, tá bom? Ele tá, por sinal, né, na seleção brasileira, pelo menos
Tem um ataque bom, né, gente? E os atacantes, Richarlison, Gabriel Jesus e Igor Jesus. Sim, gente, Igor Jesus seria crucial. Se bobeasse, eu ia botar ele como titular, entendeu? No mínimo, acima do Gabriel Jesus, como segundo banco e não o terceiro. Ou seja, o segundo banco ou o titular eu botaria o Igor Jesus, porque também, tá? Ele é muito bom para seleção brasileira, seria crucial e tal, como eu já disse aqui. E ponta esquerda é só o Vini mesmo, não lembro se tem mais alguma coisa. Qualquer coisa eu lembro depois, tá bom, gente? Mas eu acho que não tem mais nada que eu quero botar, não. Bom, mas então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like para eu saber que você gostou. Se inscreve no canal para eu saber que você está inscrito. E ativa o sininho para eu saber que você quer mais desses vídeos muito legais de futebol e eu explicando e etc, tá bom? Então esse foi o vídeo. Valeu!